Vamos abrir as escrituras hoje no Evangelho de Lucas. Essa palavra me emociona. E vamos tentar segurar as lágrimas aqui, que essa palavra é maravilhosa. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. É o último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas está no Novo Testamento. Você vai encontrar ali no Novo Testamento. Vai lá e você vai abrir em Mateus, Marcos e Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. E o versículo é o de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles, aqui dos discípulos, não é? Para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais são elas? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, bom, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e realmente acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-o e deu-lhe. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Bom, vamos voltar aqui desde o início, essa história já muito conhecida, e a gente vai aprender aqui grandes lições, porque muitas vezes, igreja, olha aqui para pastor, ó, muitas vezes somos como esses dois discípulos a caminho de Emaús. Volta no versículo de número 13, que foi onde a gente começou. Diz assim, que naquele mesmo dia, igreja, que mesmo dia era esse? Olha aqui, ó, se você voltar um pouquinho, você vai ver uma história que eu já ministrei aqui, que eu já preguei aqui, sobre as mulheres que foram ao sepulcro. Elas foram lá levar especiarias para Jesus e elas então tiveram aquela experiência sobrenatural. Era anjo, Jesus voltou. Elas foram correndo para os discípulos, falaram, alguns foram lá. Pedro realmente tinha ido, viu que não tinha, que o sepulcro estava aberto. Então é isso que eles comentavam. Assim, nesse mesmo dia, a Bíblia diz que iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 7 milhas, ou seja, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Vamos aprender uma coisa aqui. A palavra iam significa que eles se afastavam de Jerusalém. Jerusalém era o lugar prometido dos judeus, onde era claro que Jesus iria ressuscitar. Jesus iria voltar e os encontraria onde? Em Jerusalém. A Bíblia diz que eles começaram a se afastar de Jerusalém para ir para uma vila que se chamava Emaús. Dizem os estudiosos que Emaús significa lugar, ou seja, lugar de águas quentes, lugar de descanso, lugar onde vamos ter um refrigério. Vamos descansar porque sofremos muito, precisamos de um tempo para nós. Assim estavam esses dois discípulos. Não fazia parte dos 12, mas andava com Jesus.
viram os milagres, ouviram Jesus dizer que ele iria morrer, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, andava com Jesus, eles sabiam que Jesus iria ressuscitar naquele dia. Mas como eles bem disseram, chegou o terceiro dia e o que eles começaram a fazer, igreja? Vamos se afastar um pouquinho, isso aqui está muito ruim para nós. A tristeza é muito grande. Vamos para um lugar de águas quentes, porque lá vamos ser felizes. Cuidado com isso. Nós constantemente fazemos isso. Jesus te prometeu algo, Jesus te deu uma palavra, de repente chega o terceiro dia, chega o dia em que você determinou, não, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que eu serei curado, hoje é o dia que eu serei sarado, hoje é esse dia, e você tem a promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, você tem a promessa de cura, que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós já fomos sarados, e eu diria que isso nem promessa é, isso é fato. Porque promessa é o quê? Vai acontecer, é ou não é verdade? Isso é promessa, sim ou não? Promessa é algo que ainda vai acontecer. Mas em Isaías está escrito que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós já fomos sarados. Não é promessa, é fato. Já aconteceu. Então você tem várias palavras que estão prontas para se cumprir, mas algo faz você se afastar de Jerusalém. Algo faz, e eu digo esse algo aqui dentro, igreja. Eu não digo você se afastar de igreja, não. Eu digo que ninguém se afasta de uma igreja querendo estar nela. Veja, nós estamos começando, é algo, uma tristeza, uma chateação. O que fez com que os discípulos saíssem de Jerusalém, igreja? A tristeza. Cuidado com a tristeza. Eu costumo dizer para amigos, para colegas, nunca tome decisões que vão determinar o curso da sua história baseadas no sentimento presente, na sua tristeza. A tristeza, o desespero, a angústia faz nós tomarmos decisões precipitadas. Eles estavam indo para terras quentes, ou melhor dizendo, terra de águas quentes, refrigério, descanso. Mas Jesus tem o descanso para nós, quem crê nisso diga glória a Deus. Você não precisa buscar descanso em outro lugar se Jesus está presente na sua vida. Eu digo isso para nós. Para você, para mim, para os obreiros, para os pregadores, para os pastores. Precisamos do refrigério? Precisamos, mas precisamos do refrigério em Cristo Jesus. Eu não preciso ir para Emaús. Emaús não era o lugar onde Jesus iria se manifestar, era em Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, igreja, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 40 dias no meio do povo. Realizou milagres, a segunda pesca maravilhosa. Foi algo glorioso, ainda que Jesus foi, mas eu acredito que hoje eu entendo por que Jesus ainda ficou aqui 40 dias. A tristeza naquele povo, igreja, isso é muito forte, isso é muito profundo. O povo que andava com Jesus viu ele sendo o quê? Injustiçado, crucificado. Eu entendo assim, eu entendo que seja o plano de Jesus voltar para dizer assim, calma, tá tudo bem, era plano de Deus. Porque senão o povo ia ficar com aquele pensamento assim, que injustiça, como é que pode? Cadê o plano da salvação? O que Jesus veio fazer? Veio fazer aqui para morrer? É para isso que ele veio? Veio aqui para não concluir nada? Mas veja que em vários trechos das Escrituras, nesses 40 dias que Jesus ainda ficou aqui, ressurreto, a Bíblia diz que os olhos do povo estavam vendados. Pode reparar, ninguém reconhecia Jesus. Quando Jesus apareceu na praia e viu que Pedro estava tentando pescar, isso já ressurreto. Ele falou, Pedro, pode jogar aqui a sua rede do lado direito. A Bíblia diz que ele estava no raso, 100 metros da praia. E a pesca foi enorme, veio peixe que ninguém tem, veio 157 peixes grandes, a rede quase rompendo. Jesus veio lembrar, calma, que eu ressurgi, eu estou ressurreto e ainda realizo milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essas palavras são para nos fortalecer. No versículo de número 14, presta bastante atenção, a Bíblia diz que eles iam falando entre si. Essa palavra falando também no original diz que eles tinham uma discussão profunda sobre o assunto. Eu imagino que eles iam no caminho, presta bastante atenção que você vai entender. Eles iam no caminho discutindo e talvez se questionando, que é um hábito comum dos judeus. Mas como é que pode isso? E eles iam discutindo sobre como foi que aconteceu a coisa. Só que Jesus veio para
destruir tudo isso, igreja. Jesus vem para discutir toda discussão acerca de qualquer coisa, inclusive dele. Porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Verdade se discute, igreja? Verdade é reta, é uma linha só. Verdade não faz curva. Verdade não precisa provar nada. Verdade não se discute. Verdade só é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. O que eu fiz é a verdade. O que eu falo é a verdade. A Bíblia diz que eles iam falando, poxa, por que será que foi assim, fulano de tal? Ah, eu não sei. E agora? Mas como é que vai ser da gente? A Bíblia diz que eles iam falando profundamente aquilo, olha só o que diz, que havia sucedido. O maior erro da gente é ficar perdendo tempo discutindo sobre o passado. Eu tenho falado sobre isso aqui. Passado, igreja, é um atraso de vida. Falar de passado. Chega nas reuniões familiares, pode ver se na sua casa é assim também. Parece que... Quando é que a coisa começa a discutir na tua casa? Quando começam a falar do... Pode reparar. Ninguém briga, ninguém discute falando do futuro. Ninguém discute falando do agora. Discute falando o quê? Do passado. Mas você, aquele dia... mas lembra aquilo lá que eu falei, sua sobrinha, você lembra lá, aquela coisa. Passado é uma coisa que destrói, pessoal. Tanto que Jesus vai encontrar com eles no caminho e fala, o que vocês estão falando? Jesus veio dar um chacoalhão, em outras palavras, para de falar disso. Eu estou aqui agora. Eles vinham falando o quê, igreja? Algo que havia sucedido. Eles não estavam indo para Emaús, para o lugar de águas quentes, para o descanso, que não era esse também o problema maior. Mas eles estavam indo para um lugar de refrigério com o coração triste. Posso te contar um segredo aqui? Às vezes, igreja, nós passamos por momentos assim. Para não falar de ninguém, eu vou falar de mim. Já falei isso, que quando eu falo de alguém, eu vou falar de mim. Às vezes, eu e o pastor Carlos, a nossa vida, pessoal, pensa numa vida corrida. Eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, eu gostaria que ninguém tivesse a minha vida. Eu falo brincando, pessoal, mas é verdade. Eu falo assim, pessoal, aí eu brinco com ela. Ontem eu fiquei em 3 reuniões na sede de São Paulo. Mas é uma alegria para mim. A minha alegria é fazer a vontade do Senhor. E ontem o pastor já me chamou a mim, chamou o pastor Carlos ali, subiu para a gente ver um vídeo no YouTube do Billy Graham. O Billy Graham foi um dos maiores pregadores que já existiu. E o Billy Graham dizia algo que eu disse e mencionei na oração das 6h30 aqui hoje. Ele disse assim, em nenhum lugar das Escrituras você vai achar um versículo sequer que está dizendo assim, busque a felicidade. Isso é muito forte, gente. Em nenhum lugar das Escrituras o Senhor Jesus, no Antigo, no Novo Testamento, vai dizer, busque a felicidade. Você vai ver aqui inúmeros versículos e inúmeras mensagens que vão dizer que aquele que faz a vontade do Senhor é feliz. Que é bem-aventurado. Aquele que cumpre a palavra, aquele que cumpre o que o Senhor está dizendo. E por que eu estou falando isso para você e comecei falando de mim e do pastor? Porque muitas vezes eu e ele, assim, que a gente conversa muito no carro, a gente está sempre no carro. Ai, meu Deus. Quando está em casa, está brincando com as crianças, está fazendo alguma coisa. E no carro a gente fala assim um para o outro, a gente precisa sair um pouco. Eu falo, é verdade. Eu viro para ele e falo assim, a gente está precisando de uma folga. Eu falei, é verdade. Aí eu viro e falo assim, eu vou falar com o pessoal lá em São Paulo que eu não vou essa semana. Aí eu falo assim, deixa, mais perto eu falo. Aí chega, eu não falo, pessoal. Fala, vamos lá hoje, vamos lá, que Deus tem uma bênção para nós. Ai, pessoal, eu não sou obrigada a ir todo sábado para São Paulo. Eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com os líderes da minha igreja, que não vão durar para sempre. Enquanto eles estiverem nessa terra, eu quero aprender. Mas, enfim, voltando aqui, por que eu estou falando isso para você? Porque, às vezes, pessoal, a gente faz um bate-volta, sabe aquela coisa assim? Vamos descer ali e a gente volta. Vamos salgar a pele. Às vezes a gente brinca, fala assim, vamos ali, vamos. Aí a gente pega uma tarde, vai lá, desce ali, põe o pé na areia. Ou vai para outro lugar, que as crianças também ficam no pé. Vamos lá, mãe, vamos lá, pai. Aí tudo bem. E quando a gente vai, pessoal, vou falar de mim. É gostoso tudo, a carne gosta, a gente fica a descansar, mas parece que eu volto mais cansada. Não é bem?
Eu volto assim meio, caramba, eu perdi um pouco de tempo da minha vida. Porque na glória, uma praia, um campo, tudo isso é bonito, foi Deus que fez, a gente tem que se alegrar nisso, é verdade. Né? Eu gosto de ir para o campo, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ver, por quê? Porque eu gosto de ver as obras de Deus. Né? Deus criou todas essas coisas. Mas sabe o que a Bíblia diz, igreja? A Bíblia diz que a melhor criação de Deus foi eu e você. Fomos nós. Nós somos a melhor criação de Deus, mais do que o campo, que a praia, que os mares, que os rios. Gente, isso é lindo. Contemplar a alegria de um servo de Deus, contemplar alguém sendo salvo das amarras de Satanás. Isso me alegra mais do que qualquer viagem, do que qualquer Emaús, do que qualquer lugar de águas quentes. Quando eu atendo alguém, a pessoa é liberta, eu falo, Jesus, muito obrigada, porque é a melhor criação de Deus. Trazer essa palavra para você aqui essa manhã me renova minhas forças. Eu falo, obrigada, Jesus. Ver o seu rosto aqui nessa manhã, o rosto de pessoas entendendo a palavra e falando, Jesus, é verdade, o Senhor tem um plano na minha vida. Isso é maravilhoso. Era isso que Jesus estava querendo fazer com os discípulos a caminho de Emaús. O que vocês estão falando de passado? O que vocês estão falando do que aconteceu? Esquece isso. No versículo seguinte, eles falam e vão falando com Jesus. A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e vai andando do lado. E às vezes, igreja, a gente não chama Jesus para uma conversa. Jesus vai andando do lado. Jesus está andando do seu lado, você indo para Emaús. Jesus vai andando com você, Jesus vai caminhando quando você vai para a faculdade. Jesus vai caminhando com você quando você vai para o trabalho. Jesus vai caminhando do seu lado, Jesus vai caminhando do seu lado, esperando que você chame ele para conversa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esperando. E aí, será que a Thaís vai falar comigo hoje? Ou será que ela vai ficar falando o que havia sucedido? Falando coisa de passado, falando o que disseram para ela? Porque tem horas que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer tal coisa, e a gente fica ali matutando, está dirigindo, está pensando numa coisa de 20 anos atrás. Está dirigindo, está pensando em alguma coisa, está vindo até para a igreja, mas está com aquele pensamento, pô, por que fulano fez aquilo comigo? Por que eu estou vivendo essa situação? Está igual os discípulos a caminho de Emaús, está indo até para um lugar bom, mas o pensamento, a tristeza vai levando você para aqueles lugares. Seu lugar era em Jerusalém. Mas Jesus permite, Jesus estava andando do lado. E os olhos dele, versículo de número 16, mas os olhos deles estavam como que fechados. Igreja, olha aqui para mim, ó. Sabe por que eles estavam assim? Porque a tristeza estava tomando conta deles. A tristeza estava regindo a conversa. A tristeza estava fazendo o quê? Com que eles não enxergassem Jesus. Olhos, também no grego, significa compreensão. Toda vez que a Bíblia fala que os olhos estavam fechados, que eles não reconheceram, é que eles não tiveram o entendimento, eles não tiveram a compreensão. Eles não tiveram o entendimento, não tiveram a compreensão de que ele estava junto. Mas hoje você está aprendendo nessa manhã. Irmão, irmã, olha aqui para mim, ó. Aonde você vai, Jesus está ao seu lado, esperando que você fale com ele. Acorda de manhã, fala com Jesus. Vai ao trabalho, fala com Jesus, cale os seus pensamentos, cale as discussões que acontecem entre você e você mesmo. Ele dizia aqui, algo impedia que eles vissem. Só que no versículo 17, Jesus faz essa pergunta. O que é isso que vocês estão falando entre vocês pelo caminho? O que é que vocês estão falando? E Jesus já enxerga ali na hora, porque em nenhum momento eles disseram que estava triste, sim ou não? Eles disseram que estava triste, igreja? Mas Jesus reconheceu a tristeza de longe. Jesus reconhece a nossa tristeza de longe, pessoal. Ele reconheceu que a tristeza estava nisso. Por que vocês estão tristes? Aí os caras ainda ficam assim, ó. Ué, você é estrangeiro, irmão? De onde que você é? Olha o jeito que eles falaram com Jesus. Você é estrangeiro? Por que, igreja? Porque eles estavam com os olhos vendados, a tristeza não deixou ver. Cuidado, igreja, olha aqui para mim, ó. A tristeza, às vezes, faz a gente falar o que não deve. Faz a gente fazer o que não deve. A tristeza faz a gente ficar bravo, às vezes, com um familiar. A tristeza faz a gente ficar ferido. E eu tenho ensinado aqui na semana, pessoas feridas ferem.
Pessoas feridas machucam, não porque elas querem, mas porque estão tristes, porque são tristes. Pessoas magoadas magoam. Pessoas que não têm paz querem tirar a paz dos outros. Porque o que elas têm para dar é algo que flui delas. Como Jesus, como lá o sábio em Provérbios disse, eu preguei aqui na semana, que do coração procedem, flui as saídas da vida. Por isso que ele fala, você tem uma prioridade, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu ministrei essa palavra aqui. Mas voltando aqui para a mensagem, já vamos terminar, presta bastante atenção. Eles começaram a dizer, você é de longe, porque não é possível que você não saiba o que está acontecendo. Às vezes, igreja, olha aqui para mim, é a nossa postura dentro de casa. Você fica com um bico desse tamanho, você espera que todo mundo te compreenda. Você espera que todo mundo te entenda. Você fica com um bicão, é o marido, é a esposa, é os filhos. Você não está vendo que eu não estou bem hoje? Você não está vendo que hoje eu não estou prestando para conversar? Você não está vendo que hoje não dá para mim? Não, mãe, eu não estou vendo. Não, pai, o que está acontecendo? Ah, não vem falar nada. Às vezes somos assim, porque estamos feridos. Estamos machucados, acabamos machucando, às vezes, os mais de próximo, aquele que a gente mais ama. Jesus era amado, mas estava aqui falando, você não é daqui, cara, não é possível. Você não está vendo tudo que a gente está vivendo. Não é possível. E Jesus ainda fala assim, no versículo de número 19. Quais? Versículo 19. E ele lhes perguntou, quais coisas são essas? Igreja, essa palavra é muito forte. Jesus está virando para aqueles discípulos que estavam tristes, estavam saindo de Jerusalém, se afastando. Jesus vira para eles e fala assim, o que vocês estão dando tanta importância? Quais coisas são essas? O que é isso? Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Igreja, não perca tempo em buscar Emaús, não perca tempo com a sua tristeza. Irmã Thaís, mas todo mundo fica triste em algum momento. É verdade. Mas nós precisamos aprender a não alimentar essas tristezas. É o que Jesus veio bloquear ali na hora. Para de falar disso. Que coisas são essas? Eu não quero nem saber. Não, mas não é possível, o senhor não sabe, é algo estrondoso. O homem que era para ser o Messias foi crucificado, o rei dos judeus. E agora? Você não sabe de nada disso? Ele falou, não quero nem saber. Em outras palavras, Jesus falando o quê? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber de algo que vai me trazer passado, que vai me trazer dor. Igreja, ninguém está, como é que eu posso dizer, blindado de sentir coisas. Mas o Senhor Jesus nos orienta nessa manhã. Quem olha para Ele, os olhos estão nele, Ele tem bálsamo para as feridas. Não é Emaús que vai ter bálsamo para a tua ferida. É o Senhor, é a palavra dEle. O dia que você estiver mal, igreja, pode recorrer à palavra, pode recorrer às escrituras. Recorra ao louvor, recorra à palavra. Irmã Thaís, mas eu já estou fazendo isso há muito tempo. Espera, porque eles desanimaram no terceiro dia. Era hoje que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Era hoje, eu estava esperando que fosse nesses dias, irmã Thaís. Mas permaneça em Jerusalém. Permaneça na presença do Todo-Poderoso, porque é lá que Ele vai se manifestar. Você está com falta de paz? Você anda triste, você anda desanimado? Não é em Emaús que você vai ter refrigério e força. A força vai vir de Jesus. A força vai vir dele. Não é trocando casa, não é trocando casamento, não é trocando carro, não é trocando filhos, não é trocando igreja. Esquece isso. É na presença do Senhor. A Bíblia continua dizendo, e eles começaram a dizer ainda mais coisa para ele. Ele era, versículo de número 21, olha que forte isso aqui, que eles abriram o coração para aquele homem que eles nem sabiam que era Jesus. Versículo de número 21, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, ou seja, que fosse o Salvador. Como pode esse homem morrer agora? Igreja, olha aqui para mim, presta atenção aqui na irmã Thaís, Às vezes é você. Irmã Thaís, mas eu esperava que quando eu viesse à igreja, eu esperava que quando mudasse tal coisa, eu esperava que as coisas fossem diferentes. Eu esperava que aquilo fosse mudar a minha vida. Eu esperava que determinado assunto, que determinada renda, eu achava que aquilo ia mudar a minha história. Eu achava que era hoje, eu achei que no terceiro dia essas coisas iriam acontecer. E na verdade, hoje, moço, já é o terceiro dia e nada acontece.
É verdade, umas mulheres foram lá no túmulo e falaram que ele vive. Mas a gente, não dá para confiar, em todo mundo. Não sei, às vezes o povo está mentindo. Aí Jesus vai falar o que para eles? Versículo de número 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer, diga para crer, em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Igreja, olha aqui toda a igreja, que essa é a revelação que você veio buscar nesse domingo. Às vezes não entendemos porque passamos por certas coisas na nossa vida. E talvez você está sentadinho aqui hoje pensando assim: caramba, não era nada disso que eu esperava viver. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Eram os discípulos no caminho de Emaús. Você deixa de priorizar Jerusalém, vai priorizando Emaús. Sua conversa dentro de casa é só problema. Quando você se senta à mesa com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, é só BO. É só problema. É só situação adversa. Vocês não sabem falar de outra coisa. É só condenação. Era aqueles discípulos. Aí Jesus disse para ele: ô incrédulos, ainda tardos de coração. Jesus está falando: vocês são lentos em crer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são rápidos para condenar. Vocês são rápidos para falar de passado. Você, aqui da tua mente, tu não apagou nada do que você viveu. Mas vocês são lentos para crer. E o que quer dizer isso? O que é lento? A manivela. O processo. Está no download lento aí, Jesus está falando: vocês são lentos para crer. Em outras palavras, uma palavra para você não basta. Você tem que ter 1000 versículos para você crer que a sua casa vai ser salva. Ó Jesus falando para a gente aqui nessa manhã. Você precisa de 300.000 mensagens? Eu já não te dei uma palavra só nos basta. Ele falou: vocês não lembram que o Cristo tinha que ser entregue? Ele tinha que ser entregue na mão dos inimigos para que ele então entrasse na sua glória? Jesus lembrando eles. Jesus vem nos lembrar nessa manhã, igreja, que basta uma palavra. É aquela palavra que Deus te deu? Agarra ela, porque é ali que está o milagre. Ainda que você pense assim: poxa, mas era hoje. Ou seja, era aquela palavra, eu tinha certeza que era ela. Eu tinha certeza que ia ser aquele dia. Eu tinha certeza. E Jesus falando para você: não seja lento em crer. Creia da mesma rapidez que você também condena. Na mesma rapidez que você se condena. Na mesma rapidez que você diga: eu não presto. Na mesma rapidez que você diz que um filho não presta. Na mesma rapidez que você diz: eu não vou conseguir. Eu quero que nessa rapidez você creia na palavra que eu te dei. E é assim, pessoal, é não piscar de olhos. Você não tem que, olha aqui, você não tem que sentir para crer. Porque eles estavam sentindo o que, a igreja? Tristeza. Se você esperar sentir alegria para crer rapidamente, você está dentro d'água, amigo. Ele convida você na tristeza, na angústia, na amargura, crer de maneira rápida. Aí o que Jesus tem que fazer? Jesus começa a explicar desde Moisés. Pessoal, lembra do Moisés? Vamos lá, vou explicar para vocês. É o Moisés. Aí veio. Ele vai falando, recitando o Antigo Testamento, vai falando dos profetas. Vai falando de Isaías, o profeta messiânico. Vai dizendo: olha, lembra do Isaías? O Isaías falou e tal. E eles foram ouvindo. No versículo 29, eles iam ficar na aldeia. Eles chegaram em Emaús. E Jesus falou o quê? Eu não vou ficar aqui, eu vou para mais longe. Jesus não tinha que estar ali em Emaús, ele tinha que estar em Jerusalém. Então Jesus falou, a Bíblia diz que Jesus aparentou que ia continuar a caminhada. Nós temos que continuar a caminhada. Nós temos que continuar no caminho. Aí eles começaram a falar no versículo de número 29, já vou terminar a mensagem. Ele diz, olha o que eles disseram para Jesus: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, ou seja, já está de noite. A Bíblia diz, e entrou para ficar com eles. Igreja, não deixe Jesus partir da tua vida. Está percebendo que você está ficando vazio.
Está percebendo que você está ficando desanimado. Está percebendo que você está ferido. Está percebendo que dentro da igreja, fora dela, você foi ferido. Então corra para Jesus. Convide Ele. Entra comigo, Senhor. Entra na minha casa. Entra comigo aqui. Ceia comigo. Parte o pão comigo de novo. E nessa hora, igreja, isso é que é glorioso. Para a gente terminar com chave de ouro essa mensagem. No versículo de número 30. E aconteceu que estando eles à mesa, igreja, repete comigo, à mesa. Aprende uma coisa, na mesa é lugar de comunhão. E não precisa ter gente na mesa, não. Se você nunca experimentou isso, então experimente hoje. Tem gente hoje, você pode reparar que as novas casas que têm se construído aí fora, não tem mesa. Elas têm um balcão. E o que acontece no balcão das cozinhas? Cada um senta lateralmente. Ninguém se olha nos olhos. Hoje os balcões para se jantar é assim, ó, um do lado do outro. Quem é que conversa um do lado do outro? Como é que eu que estou aqui vou falar com aquele que está lá na ponta lá? Não vou falar. É ou não é verdade? O lugar da mesa é o lugar de comunhão, onde eu vou olhar nos olhos de quem está à minha frente. Onde eu vou olhar nos olhos de um filho e dizer, e aí, como é que foi seu dia hoje? É lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Tem lugares hoje tão apertados, que hoje não dá nem para ter uma mesa. Mas eu convido você, tenha uma mesa, nem que seja pequena. Tenha uma mesa e se assente nela. Irmã Thaís, mas eu não tenho família. Se assente com a Bíblia. Quando você se assenta na mesa com a Bíblia, ali é lugar de comunhão. Você e o Espírito Santo. Quando você se assenta à mesa, irmã Thaís, eu acordo mais cedo, eu vou à mesa da minha cozinha e lá eu medito nas Escrituras. Como Deus fala comigo. Como Deus fala ao meu coração. Irmã Thaís, é na mesa que a gente tem comunhão, é na mesa que os olhos são abertos, porque os olhos deles se abriram na mesa com Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que quando eles se assentaram à mesa, olha o que Jesus faz, igreja. A Bíblia diz, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. Igreja, algumas coisas que Jesus faz aqui. Quando ele pega aquele pão, e o pão simboliza quem? O sustento. O pão simbolizava Jesus. Alguns dias atrás, 4 dias atrás, 3 dias atrás, Jesus tinha feito exatamente isso. Na Santa Ceia do Senhor. Jesus pegou o pão, ele partiu, ele abençoou. Ele deu graças. Quando a Bíblia diz que Deus abençoou, melhor dizendo, Jesus abençoou o pão. A Bíblia diz que ele deu graças. Olha aqui para mim, igreja. E quando ele dá graças, ele parte de um jeito tão particular e dá aos discípulos. A Bíblia diz que na mesma hora, os discípulos falaram assim, ó, é Jesus. O jeito que ele abençoa, o jeito que ele parte o pão, não mudou. É igualzinho. Igreja, a gente não tem que mudar. A gente tem que ser de Jesus. A gente não tem que mudar a estratégia. Continue usando a mesma estratégia. Continua partindo o pão. Continua abençoando. Quando você se assentar à mesa, em outras palavras, quando você estiver com aquele familiar, com aquela pessoa que te dá trabalho, continua abençoando, continua partindo o pão. Continua fazendo o que Jesus te orientou a fazer. A Bíblia diz que ele partiu e deu. Eles lembraram do quê? Da Santa Ceia. Eles lembraram daquele momento. Em outras palavras, no mundo espiritual, Jesus estava lembrando. Lembra que eu parti o pão? Lembra que eu tinha que ser moído para que vocês fossem livres? Então está aqui. Naquele ato de fé, Jesus não queria comer com eles. Jesus queria relembrar quem eles eram para ser. Não era para ser visitante de Emaús. Era para ser morador de Jerusalém. Igreja, você é morador de Jerusalém. O que está acontecendo nesse altar aqui hoje, diante dos seus olhos, é Jesus partindo o pão na tua frente e dizendo para você, você é digno de viver as bênçãos que eu conquistei. Emaús não é teu lugar. Ainda que aparentemente seja bom, seja gostoso, está no lugar de águas quentes, mas na minha presença é infinitamente melhor. Corre para lá, porque lá nunca vai faltar o pão. Na presença do Senhor em Jerusalém nunca vai faltar sustento. É por isso que nós dizemos que o céu é a Jerusalém celestial, porque é lá onde Jesus está. Lá é que nós teremos as mansões, lá onde nós seremos verdadeiramente realizados. Igreja, posso te contar um segredo aqui hoje para a gente terminar e orar?
Uma vez eu estava vendo uma grande pregadora da palavra, o mundo inteiro conhece essa mulher. E ela pregava uma mensagem que eu falei, meu Deus, é verdade. Ela foi muito humilde em dizer isso. Ela disse assim, olha, eu tenho sucesso no meu ministério, eu tenho tudo que eu queria conquistar, Jesus me deu, almas, enfim, tantas coisas. E há um tempo atrás eu me peguei triste. Eu me peguei com um certo descontentamento, sabe? E ela falando isso com a igreja. Aí eu parei para ouvir, porque eu me identifiquei. Eu falei, ué, engraçado, isso aí também acontece comigo de vez em quando. Deixa eu ver. Aí, conforme ela foi falando, ela disse que Deus falou ao coração dela, e dizendo assim, você tem isso porque a sua morada não é aqui. Por isso sempre vai existir aquele resquíciozinho assim, ó. Ai, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando voltar para casa. Mas não é a hora. Nós temos missão aqui. Ó, você está respirando esse ar aqui agora? Então você tem missão. Você tem ministério para exercer. O dia que estiver completo, aí a gente vai para a glória. Mas ainda não é o momento. A Bíblia diz então, para terminar, que os olhos deles se abriram e o conheceram. Quando eles viram que era Jesus, Jesus assim, em outras palavras, ó, eu cumpri minha missão. Eles lembraram quem eles são. Olha aqui, igreja, quem reconhece Jesus, sabe quem é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você, igreja, quando você aprende de Jesus, você aprende de você, porque Ele é o seu Criador. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você se conhece. Eu me lembro quando eu cheguei na casa do Senhor, toda lascada, cheia de depressão, de ansiedade, tinha crises de pânico. Eu me lembro que eu cheguei a consultar umas 3, 4 vezes com os profissionais da área ali, com o psicólogo e tudo mais, mas ali lutando em Jesus, porque eu ainda estava começando na fé. E uma das coisas que eu aprendi com aquela moça usada por Deus na psicologia, eu não vou entrar nesse assunto aqui. E eu fui destravando aqui, tem muitos psicólogos no nosso meio, vão concordar com o que eu estou dizendo. O que o psicólogo faz? Ele faz com que aquela pessoa, aquele paciente, se conheça. Conheça seus limites, onde o calo aperta. Então ele vai instruindo a pessoa a ela dizer não, duvidar de si mesma, duvidar das suas crenças, até mesmo diabólicas. E por que eu estou falando isso para você? Porque um dia eu estava meditando nas Escrituras e o Senhor falou ao meu coração, quanto mais você me conhece, mais você se conhece. Quanto mais conhecemos Jesus, mais sabemos os nossos limites. Mais aprendemos a dizer não aonde temos que dizer. Paramos de aprender a ser perfeccionista e aprendemos com Jesus a confiar somente nele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é aí que vem o processo da libertação. Quanto mais, e isso está escrito aonde? Deus não precisava nem falar ao meu coração, porque estava escrito nas Escrituras. Oséias 4:6. O povo tem sofrido porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus. Se eu conheço Jesus, eu conheço a mim mesmo. Se eu não conheço Jesus, eu sou um eterno ponto de interrogação. Não sei por que eu vim, não sei por que eu existo, não sei qual é o meu propósito. Mas quando eu conheço Jesus, eu sei quem eu sou nele, a autoridade que eu tenho nele, o poder que eu tenho nele. Eu descubro que eu sou digna, eu descubro que a minha casa também está cheia de dignos de viver as bênçãos do Senhor. Quando eu aprendo com Jesus, quando eu não alimento a tristeza, quando eu estou em Jerusalém, pronto para receber mais e mais mensagens, mais e mais palavra, é aonde verdadeiramente eu me alegro. Porque eles estavam em Emaús, mas ainda estavam tristes. Quando é que a alegria voltou para eles? Quando eles estavam à mesa, reconheceram que era Jesus lá em Emaús. E o que eles quiseram? Quiseram sair correndo de Emaús. Emaús não é meu lugar é Jerusalém, onde Jesus está. O lugar da sua vida, o melhor lugar da sua vida é em Jerusalém, é na presença do Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, você crê nisso? Glória a Deus, dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluia. Igreja, quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Fique de pé com alegria no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.